Glória a Deus, aleluia. Estamos nós aqui novamente com a Igreja Apostólica Remanescente de Cristo. Após um domingo abençoado, um domingo onde a gente se volta para a família, aonde nós nos reunimos para poder exaltar o nome santo do Senhor. Eu venho nesta noite trazer uma palavra que vai edificar o teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor falará no seu íntimo, falará para situações que nós estamos atravessando agora. Não será para situações posteriores, não. São situações que nós estamos precisando tomar posicionamento agora. Por isso, eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar trazendo esta live, onde chegará em muitos lugares, onde trará para muitas pessoas as condições necessárias para podermos vencer, porque nem tudo está perdido. Existem muitas coisas que nós podemos fazer, e o Senhor, tudo que Ele quer é que nós venhamos trazer essa essência dEle para os nossos dias. Dias tenebrosos, dias difíceis, dias de notícias que nos abrange, que nos entristece, nos coloca numa impotência. E a única coisa que nós temos a fazer é crer que tem um Deus soberano sobre todas as coisas, que vai mudar a nossa história. E eu tenho certeza que você entenderá toda essa condição que Deus tem nos colocado nesses dias para que as nossas vidas possam ser totalmente mudadas. E eu creio que Deus fará grandes coisas. Eu quero que, se você puder, fechar os teus olhos ou abaixar tua cabeça, eu gostaria de começar esta palavra debaixo de uma oração. Senhor, nós entregamos agora esta palavra nas tuas mãos. Nós não sabemos em que terra, em que locais ela irá alcançar pessoas, mas que o Senhor esteja à frente, que o Senhor dê sabedoria para que as pessoas entendam que tudo que o Senhor faz é perfeito, é agradável, é bom, é justo, e nada mais quer o Senhor de nos trazer para perto. E muitas vezes, para chegarmos perto do Senhor, tem situações que nós temos que vencer. Mas o Senhor nos traz esse bom ânimo. Por isso, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos. E eu creio que o Senhor falará aos nossos corações. Tudo isso eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus, e no nome dele eu agradeço. Amém. Eu gostaria de ler com você em Jeremias 29, versículo, começando do 1 até o versículo 4. Assim diz o Senhor: são estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou a Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, pelo povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, oficiais e os príncipes, e os carpinteiros e os ferreiros. E foi entregue esta carta por intermédio deles. E Elasa, que levou o filho de Uquias, o qual Zedequias, o rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai a casa, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Antes mesmo que eu me aprofunde um pouco mais no assunto, essa carta que Jeremias escreveu aos cativos que estavam na Babilônia foi a última carta, quando as últimas pessoas foram levadas para a Babilônia. E muitas pessoas que estavam lá na Babilônia
quando chegaram lá, eles achavam que a situação deles seriam breves. Há fatos e relatos, nós outro dia estudando, um condicionamento daquelas pessoas, há fatos que dizem que eles não queriam nem sequer edificar nada. Muitos não queriam nem sequer desfazer dos seus objetos, das suas malas, porque tudo lhes parecia ser uma forma de que seria transitório, vamos dizer assim, como uma viagem. E aqui, quando o Senhor incomodou a Jeremias, o Senhor disse para ele: escreve, Jeremias, essa carta e fala para aqueles que estão lá aquilo que eu quero que eles façam. E nós estamos vendo aqui que esta carta foi levada pelos últimos oficiais, porque as notícias que Jeremias recebia da Babilônia não eram boas. E tudo que nós recebemos de informação, muitas vezes na nossa vida, a primeiro passo não é boa. Muitas vezes nós somos notificados a fazer coisas que nós temos que ir contrária à nossa vontade. Nós temos que, de algum modo, abrir mão de algumas coisas para recebermos algumas coisas também. Algumas coisas que nós gostaríamos que... não gostaria nem de sair daqui. Mas o Senhor está falando nesta noite que tudo debaixo do comando dele tem novas formas, tem novo jeito, tem novas maneiras. E naquela época, essa carta que foi mandada era uma carta para uma fase nebulosa que aquele povo estava atravessando. Imagina, foram tirados do seu meio habitar para levá-los para a Babilônia, num reino onde eles não conheciam nada, onde não tinham nada a ver com eles, um país idólatra, aonde o Senhor permitiu que eles fossem guardados. E havia necessidade ali deles entenderem isso. Mas a coisa mais impressionante é que quando Deus nos dá um comando, quando muitas vezes nós somos levados pela necessidade como esse povo, porque esse povo foi arrancado de Jerusalém. Eles foram levados como cativos de Nabucodonosor. Mas para isso tudo Deus tinha um plano. E muitas vezes, dentro da turbulência da nossa vida, Deus tem um plano. Dentro de tudo que está acontecendo na minha vida e na tua vida, Deus tem um plano. O que cabe a nós é acatarmos esse plano. É sabermos que esse plano, ele nasceu no coração de Deus. E as maneiras que Deus está encontrando de nos prevenir, nos guardar, nos livrar, as formas que tem nos vindo algumas coisas na nossa vida, diferentemente de pessoa para pessoa. E aqui nessa época, quando Jeremias recebeu essa ordem, ele ficou preocupado. E a carta era extensa, porque Deus estava dando para ele um monólogo de tudo o que estava acontecendo lá e que ele não estava sabendo. E muitas vezes nós, na nossa mera humanidade fraca, que muitas vezes não entende as coisas, nós queremos deduzir algumas coisas que estão nos acontecendo, sabe, de uma forma assim que possamos fazer a nossa maneira, de uma maneira que nós achamos. Mas entre nós acharmos e Deus determinar é muito diferente. E para espanto daquele povo todo, a carta era, sabe, interessado a todos. E eu fico imaginando, quando nós fazemos alguma coisa que não nos agrada, você já viu que muitas vezes, obrigatoriamente nós fazemos, mas dentro de nós há um revolver, uma não inclusão de obedecer. Uma condição
Estou fazendo isso, mas não era essa a minha vontade. Era isso que o povo de Deus estava sentindo lá. E o Senhor, preocupado com os seus, ele falou para Jeremias tudo o que estava acontecendo naquele local. E eu quero trazer isso um pouquinho para nós daqui a pouco. O que está acontecendo conosco. Quando o Senhor me dava essa palavra, ele transportou a situação daquela época para a nossa situação hoje. E quando ele mandou a palavra, no versículo 5, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa, gerai filhos e filhas. Tomai as esposas para os vossos filhos, dai filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Olha o que o Senhor estava falando. Ah, mas eles não estavam exilados? Sim. Eles não eram prisioneiros? Sim. Eles estavam sendo protegidos por Nabucodonosor. Eles eram prisioneiros de Nabucodonosor. Mas ali aquele povo tinha que aprender alguma coisa. E foi necessário tudo isso acontecer para que eles aprendessem. E aqui a primeira coisa que eles falam, aqui a carta fala, edificai casas e habitai nelas. Então, se houvesse campo, se houvesse meios, era para levantar as casas, era para edificar as casas, era para morar nelas. O Senhor estava dizendo, levante, edifício, edificar é construir. E o Senhor estava falando, não fique na mesmice, construa as suas casas, do seu jeito, da sua maneira, habite nela. Entre na tua casa. O Senhor estava determinando, porque creio que eles ficaram à mercê, olhando um para o outro, sem saber o que iam fazer. E uma pessoa que muitas vezes é prisioneira, ela fica sem noção. E essa carta veio para incentivá-los, veio para movimentá-los, veio para trazer um renovo para que eles fizessem. E uma coisa que o Senhor me chamava a atenção, plantai pomares e comei do seu fruto. Amados irmãos, para nós fazermos um pomar, nós temos que esperar. Leva tempo. Embora eu creio que eles tivessem lá sementes, e provavelmente o rei lhes cederiam sementes para produzir algo, tudo que é plantado tem um tempo específico para germinar, para a semente morrer, para ela germinar, para ela crescer, para ela nascer e para dar frutos. Temos frutos e temos hortifrutis que demoram meses, anos. E aí eu te pergunto, para quem estava preocupado em que tempo iria voltar, ou se alguns meses seria o tempo devido para que eles ficassem lá, eu acho que esse povo não estava querendo fazer esse sacrifício. Mas aqui era uma ordem de Deus. Plantai os pomares e comei desse fruto. Era uma ordem. Porque para você plantar, você tem que arar, dá trabalho, tem esforço, tem suor, tem determinação. E daqui a pouco eu vou chegar no ponto em que Deus falava comigo. Na nossa situação hoje. E ele fala mais ainda, que era para eles casarem, para os pais cederem suas filhas e filhos, e ali que eles tivessem uma harmonia. E a palavra-chave aqui chama-se multiplicai-vos e não vos diminueis. Então, o que o Senhor estava querendo dizer para aquele povo? Eu estou no comando. E eu não quero que vocês mirrem. Eu não quero que vocês diminuam. Eu não quero que vocês mostrem para esse povo onde vocês estão. Eles são um povo poderoso, mas maior poder é o meu. Que vou edificar as suas vidas e dar condições para que vocês façam aquilo que necessário for. Porque aqui
A multiplicação era geração em todos os sentidos. Era de filhos, de filhas, de construção, de ganhar espaço, de mostrar que ali tinha pessoas felizes. Mas tudo à sua volta levava eles para trazer uma infelicidade, para trazer, sabe, uma não conclusão, porque afinal de contas eles foram arrancados da sua terra. E ali eles tinham que trabalhar para Nabucodonosor. E dentro dessa escala, não havia muito ânimo para esse povo multiplicar e também não se diminuir. Porque Deus tinha planos. E a gente só pode traçar planos quando há uma junção de vidas, onde há um acordo entre pessoas, onde há uma consideração de uma pessoa para com a outra, para que venhamos a crescer. Como ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Nós só fazemos quando nós nos ajuntamos, nos aliançamos. Toda a palavra, todo o acordo entre duas palavras faz prosperar o seu caminho. Mas não era isso que aquele povo estava pensando. E de repente recebe essa carta para edificação. E aqui ele fala assim para aquele povo, procurai a paz para a cidade, aonde eu te desterrei, e orai por ela. Ainda Deus manda eles orarem por aquele local, porque não importa onde estejamos, a palavra de Deus fala, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o local será abençoado. Então, e ele fala ainda um pouquinho mais, procurai a paz, porque na sua paz vós tereis paz. Que paz é essa? A paz que eles não estavam entendendo ainda. Que quando eles se unissem, quando eles estivessem debaixo de um só pensamento, em harmonia, aquele povo que foi retirado de Jerusalém seria próspero, mesmo estando numa situação de cativeiro, debaixo de um domínio de um ditador opressor. E aí, ele fala assim, no versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganei os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente profetizam eles em meu nome, mas eu não os enviei, diz o Senhor. E aí a coisa se complicou um pouquinho mais, porque além deles não quererem fazer nada naquele momento, quando Deus mandou a carta de advertência, Deus ainda estava falando para o profeta: fale para eles que o que eles estão ouvindo não é a minha voz. Fale para eles que eu não estou no meio desta palavra. O Senhor está dizendo: existem pessoas que estão falando aquilo que não é debaixo do meu comando. E é isso que eu quero dizer agora. O Senhor está dizendo aqui, quando nós multiplicamos, nós temos que estar debaixo de um espírito. Para nós não diminuirmos a nossa vivência, a nossa vida, a nossa profissão, nós temos que estar debaixo de uma palavra profética de Deus. Mas nós estamos vendo que no meio daquela multidão de pessoas que tinha sido levado para cativeiro, tinham aqueles que estavam falando as suas vozes, as falas, e Deus estava advertindo daqueles profetas que estavam lá, e falou: Jeremias, fala para eles, não sou eu que estou falando, porque eles não voltarão agora. Eu tenho um plano para eles, e vai se cumprir. Tudo que eu fizer para eles lá tem uma causa, tem um porquê, e a necessidade por que está acontecendo. Então diga para eles que durante 70 anos eles ficarão em cativeiro. E tudo leva a crer que as palavras
que esses profetas estavam trazendo, eram profetas, isso vai passar, isso está acabando, não esquenta não, descansa, vai vivendo, deixa hoje como está para ver amanhã como é que fica. E é essa palavra que o Senhor advertiu lá, que eu quero trazer hoje para nós. Da mesma forma que o Senhor se incomodou com o seu povo lá, o Senhor se incomoda com o seu povo hoje aqui. E essas palavras que estavam sendo ditas lá, eram palavras rápidas, palavras que queriam, sabe, amenizar a preocupação daquele povo de Deus naquele território do inimigo, no caso, do império da Babilônia. Então, eles estavam ali dando a impressão assim, olha, tem muitos escravos, tem muita gente aqui, não se preocupa não, isso vai passar. E Deus estava dizendo, não vai passar não. Fale para eles, Jeremias, avise eles, Jeremias, que vão ficar lá 70 anos. Eu estou dizendo, porque falam falsamente, profetizam eles em meu nome, mas eu não estou no meio deles. E eu trago esta palavra para nós hoje, aonde nós vemos a palavra de Deus desencadeada de uma forma totalmente errada. Porque muitas vezes nós queremos tirar do nosso caminho aquilo que foi traçado por nós e não vai ser tirado, porque tudo passou pela mão de Deus. O tempo que nós estamos passando foi determinado por Deus. E ninguém pode agir sobre você e sobre mim, como ninguém podia agir com aquele povo lá, porque Deus incomodou o profeta lá em Jerusalém, que ele ainda estava lá, o último a sair, e falou, escreva a carta para eles. Eu não estou lá no meio daqueles profetas, eu não estou, aquelas palavras não estão dentro da minha vontade. E hoje tudo que nós vemos, pessoas, sabe, humilhadas, pessoas tristes, pessoas abandonadas, pessoas que querem uma solução, pessoas que querem uma resolução da sua vida, mas como fosse assim, uma coisa assim, Deus falou imediatamente, eu vou responder. Não! Para tudo tem um tempo, dia, data e hora. Para tudo na nossa vida, nós temos uma condição para fazer. E quantos de nós hoje estamos querendo, sabe, ouvir uma palavra profética, sabe, de uma forma que venha para mudar a nossa esfera onde nós estamos vivendo. E eu venho aqui com uma notícia para você, para dizer para você, Deus está no controle de toda a situação. Não queira você colocar a mão dentro de tudo que está acontecendo no mundo hoje, não diferentemente do que estava acontecendo lá, quando o seu povo foi levado para cativeiro. Nós estamos hoje numa dimensão igualada a todo mundo. Não passou ainda, não sabemos quando vai passar, mas temos que entender que nesse meio Deus está conosco, e nesse meio nós temos que aprimorar aquilo que nós temos que ouvir, aquilo que os nossos ouvidos têm que ouvir, porque estamos ouvindo muitas coisas, estamos ouvindo muitas palavras, estamos ouvindo muita profecia, todo mundo quer rápido, todo mundo quer resolver agora, todo mundo quer saber o que vai acontecer. E o Senhor fala, a mim me cabe a tua vida, o desencadear daquilo que te pertence. E ele, como alerta lá, ele está trazendo alerta aqui. O que nós somos hoje, foi Deus que estipulou em nós. E se nós continuarmos crendo nele, ele nos levará um pouco mais longe. Ele nos fará vencer pandemia, desemprego, situação financeira,
casamento, infidelidade, doença e mil coisas aí. Porque nós estamos crendo naquele que é dono, naquele que tudo pode. E para nós crermos nele, nós temos que entender que a fala tem que vir dele. E as pessoas ficam desesperadas e correm de um lado para o outro, somando quem fala mais, quem está falando mais a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo nesta noite: por que andais ansiosos? Por que procurais coisas que eu não estou nesse negócio? Acautelai-vos, esperai-vos em mim. Eu sou o dono de tudo, eu que tudo faço. Eu que tenho o poder nas mãos para mudar a qualquer momento a sua situação. Simplesmente creia e eu vou provar isso daqui a pouco. E essa falta que muitas vezes nós temos de querer, sabe, resolver a nossa situação. Nós queremos pegar na nossa mão, sabe, o problema e resolver da nossa forma. Ah, mas se eu não consigo, eu vou lá porque eu vou ouvir algo lá que vai resolver. A palavra de Deus, quando fala espera, há um tempo para tudo. Como que você acha que Deus vai terminar toda essa história do mundo? Como você acha que tudo isso que está acontecendo em meio a essa pandemia vai terminar? Com seus filhos abatidos? Com seus filhos temerosos? O Senhor está dizendo: eu guardo, eu livro e eu trago, sabe, tudo que é de melhor. E Ele estava dizendo, olha que coisa linda, Deus falando: não importa a terra que vocês estão, edificai casas, construí, plantai, casai, tenhai filhos, viveis em união, orai pela cidade aonde vocês estão, e vocês encontrarão a paz. A paz tem que estar dentro de nós, não importa o que estejamos passando. E o momento agora é de sonharmos sim, sonharmos com a nossa empresa, sonharmos de avançar, sonhar de não se intimidar, sonhar que nós temos condições de vencer toda dificuldade, seja ela financeira. A palavra de Deus nos dá essa oportunidade de mudarmos quando nós tomarmos uma posição. Uma posição de não olharmos para aquilo que tentam nos trazer para que a gente venha fracassar, desistir, desanimar, no final das contas, abandonar. Ah, mas pastora, quantas vezes eu não tenho vontade de desistir? Eu não tiro a tua razão. Porque nós somos humanos, nós temos a nossa situação emocional, mas a palavra de Deus fala aqui que nós temos que olhar para aquele que manda, para aquele que dá ordem, o que ele significa para você. Ele é teu Deus, mas ele também é teu Pai, ele te protege, ele fala: eu te coloco na palma da minha mão e eu te guardo, eu te escondo, eu não deixo que você pise com os teus pés no laço do passarinheiro. Por onde tu fores, eu estarei. Os meus pastos verdejantes estarão com você, para que você possa olhar e a sua alma vai se refrigerar. O meu bálsamo virá sobre a tua cabeça. Sabe o que eu faço com aqueles que te ferem? Eu cuido, eu julgo, eu faço a obra. O Senhor está dizendo para nós, porque naquele meio do povo de Deus, haviam pessoas que não estavam para somar, não vieram para somar, vieram para trazer deturpação na cabeça das pessoas. Porque no 9 está escrito assim: porque falsamente profetizam eles em meu nome. Quantas profecias não se cumpriram? E eu fico analisando, vendo algumas pessoas que me buscam, que procuram se aconselhar, pedem aconselhamento. Quantas pessoas estão decepcionadas, e não está decepcionado com profetas,
com palavras, com pessoas, com programas. Nós temos o mundo gospel, uma infinidade de palavras para todos os gostos. Mas a palavra de Deus é uma só. Ela é radical, ela é justa, é amorosa, misericordiosa. E nós temos que começar a analisar. Se Deus permitiu que o mundo chegasse no que chegou, foi permissão dele. Haveria necessidade de tudo isso. E tem dia, data e hora para acabar, mas não vamos nos preocupar com isso. Nós estamos vendo mortes e mortes e mortes. Mas essas mortes, muitas e muitas vezes, estão acontecendo por N coisas que eu não vou entrar agora. Eu não vou ficar decidindo aqui, discutindo se é política, se é medicina. Não, eu estou falando da medicina que cura, do pai que cuida, do Deus que observa o atuar dos seus filhos. E nós nos misturamos com todas essas pessoas e ficamos como essas pessoas aqui, muitas vezes sem noção o que fazer, para onde ir e o que ouvir. E Deus está dizendo nesta noite, eu não estou nesse meio, porque aquele que me busca, acha, é o que eu vou falar agora. E o desespero muitas vezes é tão grande, que leva pessoas a ficarem tão atrapalhadas. E uma das coisas que eu estava estudando esses dias é a nossa mente. Você sabia que a nossa mente é que nos faz acreditar naquilo que nós estamos vendo e ouvindo? Paulo, quando estava com Silas naquela cadeia, eles cantaram, eles estavam presos em correntes, em posições terrivelmente. E eles cantaram. Que mente é essa que num posicionamento ali, inclinado para frente, o seu corpo, a sua junção corporal era desagradável, doía. Aquela inclinação para frente, os braços esticados como provam as palavras, dentro de uma masmorra, um dos edifícios, dos andares de baixo, onde tantas coisas dos andares de cima caíam sobre eles. Como é que pode uma mente naquele momento, quando Silas perguntou, Paulo, o que faremos? Morremos? Iremos morrer, Paulo? E Paulo olha para Silas e diz, não, cantemos. Que mente era aquela que naquele momento, sabe, se decidiu louvar a Deus? Entre meio dor, ele tinha sido chicoteado, machucado, ele estava machucado, numa posição terrível. Como é que pode uma mente dessa dizer não, louvemos? E quando eles começaram a louvar, era meia-noite, começou a ter um estrondo e veio o terremoto. E ali, eles louvando e todo mundo ouvindo, eles se libertaram. Não só eles, mas os presos, ninguém fugiu. Deus manifestou ali, no meio dos louvores, Deus habita. Ele manda os seus anjos poderosos para nos guardar. Ele diz no Salmo 104, eu envio os meus anjos poderosos, ministros de fogo, para te guardar e te livrar. Do que é que nós estamos fugindo? Nós estamos fugindo de nós mesmos, porque não queremos acreditar num Deus que tudo pode e que tudo faz e que está disposto a entrar na peleja por mim e por você, para dizer para você e para mim que você pode ser vencedor. Sim, já passou pela mão dele, ele já designou, ele já falou que está pronto, ele não vai preparar, está pronto. E nesse momento em que Paulo e Silas foram libertos, que mente era aquela? É essa mente que o Senhor estava falando aqui para Jeremias, fala com eles, não ouçam, não fica ouvindo falas. É essa mente que o Senhor está usando a minha vida hoje para falar com você. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você pega na internet, cuidado com o que tem pessoas que faz
de tanta coisa, tantas profecias, uma profissão. E vidas estão aí sendo bombardeadas, frustradas, tristes, abandonadas, porque se frustram não com a pessoa que está trazendo a palavra profética, mas se frustram com Deus. Porque se não é hora, se não é o momento, aquela pessoa pega para ela e ela se frustra. E uma vez frustrada, ela vai querer se distanciar de Deus. É tudo o que o inimigo das nossas almas está querendo. Numa condição de pandemia, onde todos nós estamos restritos, onde nós gostaríamos hoje de estarmos todos juntos, uma igreja liberada, mas nós estamos vendo ainda as condições, e todos os anúncios de morte apavoram, e tudo que vem a nosso favor de encontro nos afronta. O apavoramento, os amigos que se foram, de que maneira foram, não sabemos. Como foi que morreu, ninguém sabe. Quem estava com eles nos últimos momentos? Ninguém. Quem eram os entes queridos que estavam com eles? Não sabemos. Analisa um pouco daquilo que eu estou falando. E hoje eu vejo um Deus falando: não pare de sonhar. Peça para Ele o que você tem que fazer. Insista em você. Resista o que está vindo das laterais e faça aquilo que Deus tem te posicionado. Faça o que a palavra fala aqui. Se posicione, tome posicionamento, cresça. Pare de buscar meios, naturais aqui da terra. Busque os meios espirituais. Esses estão prontos para te trazer a vitória e te dar a herança tão prometida. Nós sabemos que nesse momento que nós estamos atravessando, muitos perderam emprego, muitos estão aí desolados, sem saber o que fazer, muitos não têm nem moradia. Mas não está perdido, não. Ainda há uma condição. Eu tenho certeza que Deus trará uma condição para que, se essas vidas crerem nele, estarem nele, buscar ele, essas vidas não perecerão. Por isso que nós temos que guardar o que está na nossa mente. Quando Daniel recebeu de Dario: eu vou te jogar lá dentro da cova dos leões, porque você estava orando e me desafiando. Como que você acha que estava a mente de Daniel? Ele respeita aquele rei como ele respeitou todos os outros reinos por onde ele passou, que foram muitos. Eu fico imaginando a oração dele com Deus: Senhor, se até aqui o Senhor me guardou, não serão aqueles leões lá dentro que vai trazer danos, porque a tua palavra fala que nenhum fio do nosso cabelo será tocado quando aquele que te serve crê no Senhor. Essa era a mente de Daniel, como a mente de Paulo e tantos outros profetas, como aqui do profeta Jeremias, onde ele estava avisando aquele povo. Ele estava alertando. Então, não fique aí de mimimi para conversinhas que não irão, regar a tua plantinha, a planta da esperança, da perseverança, da alegria. Porque a alegria não está naquilo que nós temos, mas está naquilo que nós somos. Nós não temos que ser felizes primeiro acontecer o que nós desejamos para nós sermos felizes. Nós temos que primeiro crer em Deus, ser feliz conosco primeiro, para depois fazer felicidade dos outros. Como que você pode dar alguma coisa se você não tem dentro de você? Como é que você pode ser solidário com alguém se você está amargo, está triste, está abatido, quer mais que tudo? Deixa pra lá, não quero nem saber.
Você se fecha. E eu quero dizer para você, quando você tem uma mente em Cristo, você tem prazer de aconselhar, você tem prazer de ajudar. Muitas vezes, você também está numa situação difícil, mas você tem prazer em ajudar. Você tem prazer em lançar naquela vida algo que vai fazê-la entender que não é o fim. E no versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Tudo que Deus prometeu para mim e para você vai cumprir. Então não fique aí deduzindo coisas. Porque quem sabe da tua vida, do teu deitar, do teu levantar é Deus. Hoje de manhã o Senhor me trouxe uma palavra de sabedoria em que eu impulsionava as pessoas a pedirem perdão, a liberarem, a trazer, sabe, uma realidade para ela ser livre. Nós temos que ser livres. E este povo estava preso no cativeiro, mas Deus queria que eles fossem livres, porque ele fala aqui, olha, procurai a paz na cidade para onde eu vos desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque a sua paz vós tereis. Nós temos que orar onde estamos, no que estamos passando. Ah, estou desempregado, ore a Deus, tenha paz, vai chegar um emprego. Ah, mas eu não estou conseguindo ver, ore a Deus, Ele vai trazer a visão para que você enxergue. Nesse momento, tudo que nós precisamos é crer, acreditar, se posicionar, porque olha o que fala no versículo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Tenho pensamentos de paz, eu não tenho pensamento de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não está na confusão. Deus não está no meio dessas muitas coisas que nos chegam para nos tirar do foco. Deus está nesta paz para não trazer mal. Se algo não te confortou o coração, não prossiga. Não siga, porque a palavra fala aqui, paz, não de mal. Mas tem pessoas que persistem, insistem, porque acha que ainda tem que ver um pouco mais, sentir um pouco mais. Sentir o quê? A palavra de Deus não fala, então eu acho, eu sinto, não. Então diz o Senhor, obediência é melhor do que sacrificar. E quando ele fala assim, olha, para vos dar o fim que desejais. O que você está desejando nesta noite? O que você tem pedido para Deus? Da mesma forma que Ele protegeu aquele povo, Ele está te protegendo hoje, a mim, toda a terra, todo mundo. Quando nós atentarmos para aquilo que Deus tem falado conosco, aos sinais dele nos céus, a lua que estava tão maravilhosa essa semana que passou, os sinais dele estão aí. Ele quer chamar nossa atenção. Ele quer nos chamar para perto dele. Ele quer nos dar melhores alegrias que nós já tivemos. Ele quer trazer a prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é paz. Paz no coração para ganhar o dinheiro. Paz no coração para tomar resoluções. Paz no coração para que a tua sociedade vá bem, para que o teu casamento vá bem, para que tudo aquilo que tu colocar a mão vai prosperar. E dentro desta palavra, antes que eu termine, eu quero deixar 3 pontos de sabedoria para mim e para você. Primeiro ponto, construir. Qual é seus planos para agora? Não é para daqui meses, não, para agora. O Senhor está dando. Construa. Primeiro ponto, construa, sonhe, corra atrás, vai. Se esforça, faça a tua parte, porque a parte dele está pronta. As palavras sábias, com a fé e a mentalidade, fará agregar você aonde você quer chegar. E junta aqui os pensamentos de Deus a teu respeito, aonde ele está falando, vai, eu estou aqui. Era isso que ele estava falando com aquele povo.
Porque quando ele tirou aquele povo de lá, ele trouxe um povo rico para a terra de Jerusalém. Deus não quer o pior, Deus quer o melhor, mas existe um tempo. Eles tiveram que aprender 70 anos. Existe um tempo para mim e para você. Não é agora, não é já, não é nesse minuto. Não é pedir um pastel no balcão, é esperar no Senhor. No Senhor que eu estou falando, o Senhor dos senhores. Aquele que tudo pode, Ele pode mudar a nossa situação daqui a alguns minutos, se já não estiver mudando. Segundo ponto, crescer e dar frutos. Sabe, nesta época poucos estão plantando. Ah, mas pastor, eu preciso ter uma horta. Não. O teu crescimento pode ser naquilo que você escolheu para fazer, naquilo que você se propõe a fazer, mas nesse crescimento que ele está dizendo, é deslanchar o reino, falar o que você vive, falar o que você prega. Sabe, você é a pregação de Deus ambulante, andando de um lado para o outro. Quando pessoas olharem para você, você é uma referência aonde a plenitude de Deus está em você. É nação santa, geração eleita. A palavra diz que aonde colocamos a planta dos nossos pés, o inferno tem que se retirar. A alegria tem que entrar, a atmosfera vai mudar e você vai ver que pessoas, sabe, ficarão atentas àquilo que você está vivendo e vão te perguntar. Aí é a chance de você mostrar: um dia eu fui prisioneiro de tantas coisas, hoje eu não sou mais, porque hoje eu tenho um pai. Então, cresça, plante, vai dar frutos. E sabe quem que vai cultivar esses frutos? O nosso Pai amoroso. E o terceiro, eu quero ler agora, que é o versículo 13. Então, 12 e 13. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Sabe por que muitas pessoas não estão sendo ouvidas? Porque, infelizmente, não estão invocando o nome do Senhor. Não estão condizendo com aquilo que Deus quer. Primeira regra é para nós edificarmos. Segunda regra é para nós plantarmos. Terceira regra, invocar. Não ficar ouvindo coisas que não condiz com a palavra. Mas invocar. Sabe o que é invocar? É nós estarmos, sabe, literalmente alinhado para ouvir uma voz. Que voz é essa? Do nosso Pai. E olha o que ele fala. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Tudo isso estava na carta que Jeremias mandou. E olha o que ele fala mais. Buscar-me-eis e o mais lindo, me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Esse é o terceiro ponto. E uma das coisas que eu quero fechar essa live maravilhosa, no versículo 14, ele está dizendo assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a tua sorte. Em todos os lugares e para todos os lugares onde fores, estarei contigo. O Senhor vai se deixar ser achado por mim e por você. Então, olha, presta atenção no que o Senhor está falando nesta noite. Olha o que Ele está dizendo para mim e para você. Ele quer ser achado por nós. Ele quer dar para nós a chance de conhecer aquilo que Ele tem de melhor para nós. Então, eu quero trazer para você isso. Construa, edifique. Nós estamos num tempo que tudo está difícil, mas não está terrível não. Deus está conosco. É tempo de nós crescermos, de nós acreditarmos, de nós lançarmos. Eu pregava domingo passado: estendam as tendas, aumente o todo. Eu, o Senhor, vou fazer progredir a tua vida. Você vai prosperar em mim. Recebe o que eu tenho te entregado. O Senhor está dizendo aqui: se você me invocar, você vai ver o que vai acontecer. Porque você vai orar, eu vou te responder.
porque eu quero ser achado por vós. Deus está pronto para nos encontrar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer condição. Não importa a nossa condição, o que importa é que nós façamos aquilo que ele falou para que Jeremias mandasse para aquele povo. Não se esmureça. E eu venho nesta noite te dizer, o Senhor nunca nos abandonou. Não existe uma época que Deus quer que o seu povo, neste momento, cresça. Não é outro momento. Eu tenho dito no grupo de oração que nós temos participado, não é outra época, é agora. Sonhe. Qual é teu sonho? Teu sonho é o quê? Construir? Teu sonho é aumentar a tua empresa? Teu sonho é montar aquilo que você tanto sonhou para dar continuidade, empregar pessoas? Ser um profissional liberal, onde você reconheça, seja reconhecido e reconheça que Deus te fez assim? Casar, buscar a presença de Deus mais e mais, ser uma pessoa aonde os seus familiares vão te reconhecer como homem e mulher de Deus. O Senhor está dizendo, eu quero ser achado, serei achado por vós, quando verdadeiramente vós fizerdes tudo aquilo que eu tenho vos mandado. E nós conhecemos a história, e nós sabemos que 70 anos se passou. E nós estamos dizendo hoje, ao meio de tantas situações desastrosas, no meio de tantas dissensões que nós sabemos que ainda vai acontecer, no meio de um espírito fúnebre que nós vemos em todos os lugares, em todas as igrejas, em muitos lares, nós estamos aqui. Isso é uma dádiva, isso é um presente. Eu e você somos presenteados para fazer cumprir esta palavra na minha vida, na vida dos nossos familiares e aonde a nossa palavra como exemplo chegar. O Senhor está dizendo, passareis a orar e eu vos ouvirei. Então peça, clame, busque. Eu comecei esta palavra dizendo, multiplicai-vos e não se diminuam. O Senhor quer ver você multiplicar. O Senhor quer ver você crescer. Esse é o tempo. O tempo não é amanhã, o tempo é agora. Então não tenha medo. Não se desanime. Ah, mas como que eu vou fazer? O Senhor vai te instruir. De que maneira vai ser? Está tudo pronto. Ele tem falado, Ele tem colocado nos nossos corações que está tudo pronto. Tudo pronto. Nesses dias, nós caminhando, o Senhor falava comigo. Há uma atmosfera que estava sobre a cabeça. Mas agora já está meio fio. Querendo dizer, no meio plano. E eu vou fazer bater na terra. E subir para nós. Depende de cada um de nós. Jeremias foi o instrumento para poder levar essa palavra para aquele povo, que ao meio de tantas palavras confusas daqueles profetas falsos, eles não sabiam nem o que ia fazer. Não sabiam nem que iam ficar 70 anos lá. Mas no decorrer desse tempo, eles ouviram a palavra de Deus. E eles saíram de lá em condições para voltar para a tua terra. E trazer um novo, porque o Senhor trouxe um novo daquele povo que era dele. E hoje, esse povo é eu e você. E aonde Deus quer trabalhar, só eu e você podemos saber. Então, nesse posicionamento, tome uma posição, cresça agora. Lance as cordas, faça, não tenha medo. O Senhor está no controle de todas as coisas e Ele vai fazer as coisas acontecerem. Nós não entendemos, aquele povo não estava entendendo. Mas um profeta se incomodou amando de Deus e mudou a história. Deus quer mudar a nossa história. Se você crê, fale aí com Deus. Eu creio, Senhor, e eu recebo essa palavra. E eu gostaria de terminar esta live fazendo uma oração.
Papai, nós queremos entregar, Senhor, a nossa vida, Pai, no teu altar. Sabemos que tudo que nós estamos passando, muitas vezes não entendemos, Pai. Antes mesmo dessa pandemia entrar, nós estávamos preparados para tantas coisas, Senhor. Nós fizemos tantos planos. Nós sonhamos, Pai. Nós nos frustramos. Mas daí o Senhor vem com o teu amor, com o teu carinho, com esta palavra, que é para nós edificarmos, plantarmos, esperarmos, comermos dos frutos, porque o Senhor está nesse negócio. O Senhor está nesses planos, Pai. Então, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada vida que esteve aqui comigo e aonde esta live vai, Pai, aonde ela for enviada, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor venha trabalhar e que haja um mover, um posicionamento das vidas para que o teu nome seja glorificado e que nós não sejamos envergonhados em circunstância nenhuma, porque há um Deus sobre nós. E o que mais, Senhor, nos agrada, o Senhor se deixa ser achado. Que nós possamos te encontrar, Senhor, hoje. Que seja hoje a iniciativa que o Senhor quer que nós tomemos. Para que a nossa vida possa ser uma vida de vitória. E para que outras pessoas olhem para nós e saibam que aqui tem um homem e uma mulher de Deus. Que a tua igreja não morreu, ela está viva. Ela reflete em nós, Pai, aquilo que nós somos. É o que eu te peço, Senhor, agradecendo no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor venha estar com você hoje e sempre. Fique na paz. Shalom.